É bom estar com você mais uma vez, meu amigo, minha amiga da TV Novo Tempo. Este que é o canal da Esperança e a você que nos acompanha pela internet através do youtube.com/reavivados por sua palavra NT. Um grande abraço, a gente está junto todos os dias, estudando a palavra de Deus, ouvindo a voz do Senhor, aqui nesse programa que estuda, analisa, lê um capítulo da Bíblia todos os dias. A gente está lendo Isaías e hoje é o capítulo 23 de Isaías. Cada capítulo tem uma lição para cada um de nós. Eu sou o pastor Evandro Fávero e quero dizer para você, já falei aqui outras vezes, mas quero relembrar você de que não basta apenas assistir programas, seja esse ou qualquer outro, programas na TV sobre a Bíblia. Claro que pode ajudar você a entender mais, etc. Mas nós precisamos priorizar e separar um tempo com Deus, tá bem? Então, passar um tempo a sós com o Senhor, orando, conversando com Ele, clamando, pleiteando, falando com o Senhor sobre as suas necessidades, e Deus certamente vai ouvir a sua prece, porque Deus ouve as nossas orações quando nós clamamos a Ele. Amém? É com esse espírito que eu quero orar com você agora, pedindo a sabedoria do Senhor para a gente ler o capítulo de hoje. Vamos lá? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor cuida da gente, nos dá sabedoria mais uma vez. Pedimos as tuas bênçãos e a iluminação do Senhor em nome de Jesus. Amém. Apesar de eu ter dito de pedir a iluminação para ler, eu vou ler apenas alguns versos, como tenho feito aqui com o livro de Isaías, a maioria dos capítulos. Porque eu já li o capítulo, já meditei com o capítulo e agora estou apenas compartilhando com você algumas lições deste capítulo que eu já li, já meditei em sua palavra. A mesma coisa eu quero incentivar você a fazer. Leia, ou antes de acompanhar com a gente, ou depois, mas leia a palavra de Deus e deixe Deus falar ao seu coração. Tudo bem? Os versos que eu quero destacar aqui e que eu já li são os seguintes. Vamos lá então, Isaías capítulo 23. Ele aparece aqui, ou apresenta aqui uma sentença contra Tiro. Isaías apresenta uma série de sentenças. Aqui, nesse capítulo, é especificamente contra Tiro. Tiro e Sidom eram as principais cidades da Fenícia. E então aqui nós temos um juízo, no capítulo 23, que pode ser contra a Fenícia na época de Isaías, ou talvez uma profecia para juízos que seriam aplicados para o futuro. Por exemplo, ataques que esta cidade sofreu depois de Isaías, através de Nabucodonosor ou de Alexandre o Grande. Mas o fato é que, quando nós lemos sobre uma sentença contra um país ou uma pessoa, nunca é Deus acusando ou determinando algo na vida de alguém sem que Ele tenha dado tempo ou oportunidade para que estas pessoas, ou nação, ou igreja, ou família, enfim, mas de maneira especial pessoas específicas tenham tido tempo para se arrepender, para entregar a vida ao Deus verdadeiro. Quando vem uma sentença, neste caso, contra Tiro, é porque Deus então está agora executando um juízo depois de haver dado tempo para arrependimento ou para seguir nos caminhos de Deus. Dentro desse contexto, eu vou destacar para você primeiramente o verso 4, que diz o seguinte, ele começa com uma palavra interessante, começa com a palavra envergonha-te. E para mim, a palavra envergonha-te, ela fala muito. No caso aqui de Sidom, Sidom está desolada, Sidom está pranteando a impotência, né, diante de grandes nações que a atacaram. Mas eu fiquei pensando que muitas vezes nós também deveríamos nos envergonhar de pecar, nos envergonhar de fazer aquilo que é errado. Quando eu li isso aqui sobre Tiro, eu fiquei pensando, talvez Deus também fale conosco ainda hoje, quando nós pecamos, quando nós nos afastamos dos caminhos do Senhor, quando nós cometemos atos que são vergonhosos, nós deveríamos nos envergonhar diante de Deus, até chorar pelo pecado, sabe? E essa consciência, ela vai ser mais aguçada se nós passarmos tempo com Deus. Quanto mais perto de Deus, mais pecaminosos nós nos percebemos. E mais nós vamos nos entristecer pelo pecado quando nós o cometemos. Se você está vivendo no pecado,
talvez traindo a sua esposa ou o seu esposo, e você não se envergonha disso, não se entristece mais por esse ato, não é que você já pecou contra o Espírito Santo, mas talvez você esteja nesse caminho. Então você precisa entregar a vida ao Senhor hoje. Se você está ouvindo a minha palavra nesta hora, nesse momento, é porque Deus está interessado em você. Nós precisamos ter uma comunhão maior com o Senhor para que tenhamos uma consciência ligada a Deus e assim possamos nos entristecer quando nós pecamos, nos envergonhar de fazer aquilo que é errado. Outro verso que me chamou a atenção ainda, aqui em Isaías capítulo 23, é os versículos 8 e 9, que dizem o seguinte, vou ler com você. Vou ler algumas expressões desses dois versos. Primeira expressão do verso 8 diz, quem formou este desígnio contra Tiro? E no verso 9 apresenta a resposta, o Senhor dos Exércitos formou esse desígnio para denegrir a soberba de toda beleza e envilecer os mais nobres da terra. Então, quem formou esses desígnios é a pergunta, o Senhor é a resposta. Deus é soberano, ou seja, o que o texto está dizendo é que Ele conhece todas as coisas, nada escapa de Deus, você sabia? Deus conhece você, Deus conhece a mim. Então, Ele forma os desígnios, Ele conduz a nossa vida e Ele determina aquilo que devemos seguir. Agora, nós é quem escolhemos se seguiremos ou não. Outro verso que chamou a minha atenção aqui são os versículos 15 até o 17. Eles dizem o seguinte, naquele dia Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, segundo os dias de um rei, mas no fim dos 70 anos, diz a Bíblia, dar-se-á com Tiro o que consta na canção da meretriz. O verso 16 ainda diz, toma a harpa, rodeia a cidade, ó meretriz, entregue ao esquecimento. Canta bem, toca, multiplica as tuas canções para que se recordem de ti. E o verso 17 diz assim, findo esses 70 anos, o Senhor atentará para Tiro e ela tornará o salário da sua impureza e se prostituirá com todos os reis da terra. Aqui nós temos algumas figuras interessantes para nós analisarmos, Primeiramente, versículo 15 até o 17. Eu escrevi aqui que nós colhemos o que nós plantamos. Não há como escapar dessa regra que nós já mencionamos várias vezes aqui, porque ela é recorrente na Bíblia. Colhemos o que nós plantamos. Por isso a importância de nós sermos dirigidos pelo Espírito Santo para tomarmos decisões certas cada dia, a fim de que nós no futuro possamos colher boas coisas, ok? Outro detalhe desses versos aqui que eu gostaria de mencionar, ele menciona 70 anos. Então, os estudiosos não sabem definir certo, eu fui dar uma olhada e pesquisar, mas eles não sabem definir certo quando exatamente começam esses 70 anos. Alguns pensam que eles possam se referir ao tempo de cativeiro que o povo ficou em Babilônia, que Jeremias disse que seriam 70 anos. Talvez Isaías esteja se referindo aqui ao mesmo período. Fato é que quando ele menciona 70 anos e que no final Deus agiria e tal, o que nós lemos ao ler aqui os 70 anos é de que Deus, primeiramente, não está preso ao tempo, segundo, de que Deus é o Senhor do tempo e terceiro, de que as suas palavras se cumprem. Não precisamos temer. Um outro detalhe que eu gostaria de frisar, que nós acabamos de ler aqui dos versículos 15 até o versículo 17, é o seguinte. Veja algumas coisas que eu anotei aqui. Primeiro, Tiro se opõe a Deus, supondo que é maior que ele. Obviamente que nós hoje também podemos fazer o mesmo, nós não vamos dizer isso, alguns dizem, mas a maioria não diz, mas através de nossos atos, na maneira como nós vivemos, ou seja, quando nós vivemos de maneira autônoma e independente de Deus, nós estamos agindo como se nós fôssemos maior que Ele. Quando nós tomamos decisões ou quando nós saímos de casa sem a busca de Deus, sem orar, sem clamar a direção do Senhor, sem ler nenhum verso, pelo menos um verso da Bíblia, nós estamos agindo como se nós conhecêssemos mais que Deus. E alguns, pela sua experiência de vida, talvez assim o pensem.
Mas ainda quando nós lemos esses versos, do verso 15 a 17, eu vi aqui o seguinte: Tiro vendeu a sua honra, Tiro vendeu seu direito, a sua justiça, a sua decência para obter lucro. Por isso ele é comparado com uma meretriz que vende o seu corpo, vende a sua dignidade a fim de obter lucro, a fim de obter dinheiro. Ou seja, Deus está repreendendo Tiro pela sua infidelidade, repreendendo Tiro pela sua maneira de agir e pela sua desonestidade, pela sua corrupção. Então nós podemos aqui, por inferência, aprender o seguinte, entender o seguinte: Tiro foi infiel, ficou sem a proteção de Deus e foi destruída. O que Deus está dizendo é que nós devemos ser pessoas fiéis. O que Deus está dizendo é que, ao contrário de Tiro, nós precisamos ser pessoas honestas, pessoas íntegras. Ao contrário de Tiro, nós precisamos ser pessoas consagradas ao Senhor. Ao contrário de Tiro, nós precisamos confiar em Deus, não em nós mesmos. Ao contrário de Tiro, precisamos ser pessoas puras, não impuras como uma prostituta mencionada aqui, mas puras, pessoas puras de caráter. Então, você gostaria de seguir por esse caminho? Você gostaria de ser fiel ao Senhor? Ou você quer seguir pelos caminhos pecaminosos exemplificados aqui na nação de Tiro? Eu quero seguir nos caminhos do Senhor e receber dele as bênçãos celestiais diariamente. Por isso eu quero orar agora. Eu quero orar por você, quero orar pela tua família, quero orar pela tua família ampliada, quero orar pelos teus amigos, quero orar pelos teus colegas, eu quero orar pelos teus sonhos e Deus vai cuidar de você. Você quer? Você permite que eu ore por você? Hoje e todos os dias? Sim? Então vamos orar desde já? Bondoso Pai, é muito bom saber que o Senhor cuida de nós. Em Tuas mãos colocamos a nossa vida para seguir não pelo destino de Tiro, que foi destruída, mas seguir pelo caminho daqueles que encontraram salvação em Cristo Jesus, que confiaram em Deus e por Ele foram salvos. Por isso, ó Pai bondoso, eu quero nesse momento orar por todos os meus amigos, por mim, pela minha família, na certeza de que o Senhor guarda cada um de nós e cuida de nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Foi bom estar com você. Lembre-se, amigo, seja reavivado por sua palavra.